a disciplina de METEP. Nós estamos, então, o terceiro, estamos iniciando o terceiro bimestre e tem muita coisa ainda para a gente ver, mas vamos começar aqui. Eu criei uma parte aqui para vocês referente ao terceiro bimestre e nessa pasta estão lá o capítulo 9 e 10 do nosso livro básico, também disponível lá na minha biblioteca. O material que disponibilizei aqui não substitui a leitura que vocês devem fazer dos dois capítulos, 9 e 10. Mas nesse momento, para essa aula do dia 24 de julho de 2026, vamos discutir um pouquinho aí a questão da apresentação e análise de resultados que eu falei na aula anterior. Então, dia 20 de julho de 2026 é a nossa primeira aula do terceiro bimestre. E essa apresentação e análise dos resultados, ela, ela precisa ser feita aqui seguindo as normas da APA, como você já vem fazendo em todo o template que vocês estão fazendo, preenchendo aí como um treinamento para o projeto de pesquisa. Então, eu estou reforçando essa questão das normas da APA, eu já passei para vocês esse resumo. A maioria de vocês já utilizou isso durante aquele pré-projeto que vocês estão construindo. Então, nós estamos falando das normas da APA da sua sétima edição, e ela preza pela clareza, concisão, exatidão. E na contabilidade, isso se traduz no relato transparente de dados financeiros e na distinção rigorosa entre descrição empírica e interpretação. Então, o que que acontece? Nessa questão depois de vocês construírem lá todo o projeto, vocês vão defender isso lá na metade do ano como uma qualificação do projeto. E ele termina aí na metodologia e depois vocês apresentam aquele cronograma. O cronograma, quanto mais detalhado, melhor, visando mostrar o que vocês vão fazer aí até finalizar o trabalho. O que vocês vão fazer e como vocês vão fazer deve estar totalmente descrito na metodologia. Nós ainda vamos retomar essa discussão da metodologia, que ela é um dos elementos bastante centrais, mas vocês tendo noção do que vem depois da metodologia, vocês já conseguirão, então, construir a metodologia de uma forma adequada. Então, depois da metodologia, vocês vão retirar aquele cronograma vai servir para vocês e para o orientador de vocês fazerem uma cobrança, uma autocobrança da parte de vocês, uma cobrança por parte do orientador, e vocês vão desenvolvendo e vão apresentando isso. Então, isso vai estar aonde? Resultados e discussão. Tem professores que às vezes preferem que isso venha de forma separada. Eu acho melhor que isso venha junto. Você vai apresentando os resultados e vai discutindo os resultados, e não em capítulos separados. Mas isso vocês vão ver com o orientador de vocês qual é a preferência dele. Então, na apresentação dos resultados, você vai fazer um relato objetivo dos dados, que você coletou na tua pesquisa. Se forem dados contábeis, dados de balanço, então você vai relatar, vai fazer aquilo que você disse lá na metodologia que você faria. E aqui é uma coisa importante que o foco tem que ficar estrito, né? No que os dados revelam. Você não pode inventar coisa ali, não pode apresentar coisas que não existem, como resultados da sua pesquisa. Tem que ser fiel aos resultados. Ah, mas eu estava fazendo uma análise de viabilidade e o projeto se mostrou inviável. Não tem problema, você não tem compromisso que o projeto seja viável ou inviável. Não, você vai relatar aquilo que você se propôs a fazer durante a metodologia.
Também você deve ter ausência de inferências subjetivas ou especulativas. Mas será que isso poderia ter... Não, fique restrito ao que os seus dados de fato estão mostrando. Uma apresentação formal de testes estatísticos e tabelas, se você utilizou. Essa questão de utilizar testes estatísticos e tabelas e comprovações estatísticas, isso ajuda muito na defesa do teu trabalho de conclusão e também para enviar para revistas para publicação. Um trabalho robusto em termos estatísticos, ele tem mais chances de publicação. Também você tem que fazer uma menção direta às hipóteses testadas no estudo. Nem sempre tem hipóteses. É outra questão que vocês vão discutir com o orientador de vocês. Se o orientador de vocês quer hipóteses, coloque hipóteses. Facilita? Talvez. E se ele não quiser, não coloque, siga conforme ele tem preferência. Essa questão de preferência por hipóteses, não hipóteses, tem muito a ver com a forma de pesquisa que os professores tiveram nos seus mestrados, nos seus doutorados, e aí eles mantêm esse mesmo ritmo, foram convencidos disso e mantêm esse mesmo ritmo. E na questão da discussão, então, como eu disse, eu prefiro que já sejam apresentados os resultados, que seja feita a discussão, e nessa discussão já se faça uma contraposição com outros autores, né? Então, você vai fazer o quê? Uma interpretação contextualizada dos resultados que você obteve com a teoria, uma contextualização teórica. Então, a explicação do porquê dos fenômenos observados, relatados aí na sua pesquisa, uma comparação ativa com a literatura contábil prévia, né? Enfim, você chegou a determinados resultados. A literatura contábil, ela já dizia isso, então os teus dados confirmam, ou eles divergem? E, por exemplo, tem conexão direta com teorias? Por exemplo, teoria da agência, que é uma teoria que envolve essa questão de ter os gestores aí como agindo como se fossem proprietários, né? A teoria da agência diz que os gestores acabam assumindo o papel de acordo com seus interesses, não de acordo com os interesses dos acionistas. Por isso, os acionistas normalmente estabelecem eh, planos de remuneração que remuneram melhor, né, com prêmios, com ações, com opções de ações, para aqueles gestores que administram as empresas no lugar dos acionistas, como se acionistas fossem. Mas aqui é um exemplo de uma das teorias, teoria da agência, pode ser uma teoria do capital de giro, enfim, depende muito das teorias que estão dando suporte ao teu projeto de pesquisa. Então, essas discussões que vocês vão fazer, elas são discussões de delimitações, de limitações e sugestões futuras, né? No decorrer aí dessa apresentação dos resultados e na discussão desses seus resultados e contrapondo isso com a teoria, vocês vão chegar à conclusão de que vocês poderiam ter tido uma abordagem diferente e daí lá nas conclusões vocês vão sugerir novas pesquisas. Mas isso a gente vai discutir lá quando formos falar das conclusões, considerações finais. Muito bem. Dando sequência aqui, a questão da formatação das tabelas. Então, vamos para as normas APA, né? Tabela, ela é aberta dos lados. Eu vejo que nas laterais aqui não tem linha. Quando é fechado dos lados, é quadro. Então, a minha sugestão é que você escolha aí um modelo e siga esse modelo o mais é, coerente possível aí ao longo do trabalho. Então, aqui não está, né? Mas a questão aqui é só uma demonstração do padrão, mas esse tem que ter o título e tem que ter a fonte.
Normalmente, quando você gerou os próprios resultados, fontes são resultados da pesquisa. E outra questão em relação às regras aqui é em relação à notação estatística. Então, o uso do itálico. Letras latinas usadas como símbolos estatísticos devem ser grifadas em itálico. Por exemplo, p-valor, que é um tipo de um indicador que dá lá nos resultados estatísticos, ou o t de student, que também está lá entre os resultados estatísticos, de verificação, né, de confiabilidade dos teus resultados. O teste F, o teste R, a média, desvio padrão. Então, se apresenta isso com itálico. A questão do arredondamento. Relata a maioria dos valores estatísticos e monetários com duas casas decimais, mas há exceções, como, por exemplo, essa questão do p-valor aqui, você precisa apresentar com três casas, ou até quatro. Mas, assim, onde tiver valor monetário, tente apresentar isso com, lá na duas casas, né, que pega os centavos. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes, se você vai analisar balanços, os balanços estão em mil, né? Então, você apresenta 100 o vírgula 00 e no título deve constar que são valores em mil, principalmente em balanças de grandes empresas. Mas voltando aqui à questão das normas da APA, em relação ao espaçamento, operadores aritméticos e lógicos exigem espaço antes e depois da sua grafia. Ali, quando você vai formatar parágrafo, né, ali simples ou um e-mail, ali você tem a questão do, do espaçamento, daí você coloca lá, normalmente 6 a gente usa em cima, antes e depois, em cima e embaixo. Mas ali no Word está como antes e depois. Em relação à questão da integração texto e tabela, né? Evite redundância absoluta. O texto do capítulo de análise de resultados não deve reescrever todos os dados contidos na tabela. Use a redação para evitar tendências, anomalias e achados principais. Então é assim, ó, todo quadro, toda tabela, ele precisa ser apresentado, conforme mostra a tabela 7, no decorrer, não sei o que, tal, 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 você apresenta ela e você meio que induz o leitor, induz no bom sentido aqui, demonstra ao leitor como ele deve fazer a leitura da tabela. Mas não fique colocando no texto tudo aquilo que está na tabela, então não precisaria tabela. Então você apresenta a tabela, mostra ali o principal resultado, e aí o leitor vai lá e olha esse principal resultado e já vê os outros demais resultados. O leitor lê a tabela. E aí, quando você vai fazer essa discussão, né, aí você, de fato, pode voltar nela, pegar algum dado e tal. Mas, assim, não, assim como você não deve apresentar no texto tudo que está na tabela, porque senão não precisaria ter a tabela, também você não deve apresentar na tabela, mas no gráfico também ficou muito bonito. Não, ou apresenta na tabela ou apresenta o gráfico. Você pode, sim, apresentar tabelas e gráficos de acordo com aquilo que fica melhor para a apresentação. Mas não apresente texto e tabela, não descreva tudo no texto que está na tabela, assim como não apresente o que está na tabela na forma de gráfico, fica redundante. Então, evite a redundância, o primeiro item aqui. Bom, eu já falei aqui do direcionamento ativo ao leitor, né? Guie o leitor citando diretamente o número da tabela.
tabela 2, tabela 7. Então, evite expressões espaciais temporais na tabela abaixo, na tabela acima, porque aí você coloca lá na tabela acima, e daí você mudou de página, então não ficou a tabela acima. Vá direto ao número. Começa uma sequência aí de das tabelas, vai até o final, dos gráficos, mesma coisa, e faça no texto sempre referência ao número. A questão da conexão com hipóteses. Estruture a apresentação respondendo claramente se cada hipótese da pesquisa foi rejeitada ou não. A questão dos tempos verbais, a linguagem e causalidade. Os tempos verbais recomendados. A norma APA define uma estrutura lógica para o relato de eventos científicos. Tempo passado, utilizado para relatar as ações realizadas e a análise efetuada. O teste estatístico indicou, os dados demonstraram. Lembrando que aqui nós já estamos falando do relato final, tá? Do artigo científico, e não do projeto. Lá no projeto, vocês ainda usam o que será feito, será realizado, será não sei o quê. Depois, vocês vão ter que, vocês vão aproveitar tudo que está no projeto. A única coisa que vocês vão fazer no projeto, depois da qualificação, além das correções que a banca pedir, é voltar e mudar os tempos verbais, né? Onde será realizado, foi realizado, então. Usar o tempo presente, né? Utilizando para relatar que o documento ou tabela está mostrando dinamicamente. A tabela 4 exibe, então usa o tempo presente quando estiver apresentando. Controle de causalidade. Em finanças e contabilidade, o controle de endogeneidade é complexo. Então, cuidado, atenue as afirmações. Se o modelo empírico não possui um controle rigoroso de causalidade, use palavras como associação, relação, correlação. Cuidado com afirmação muito contundentes, isso não é bem visto. Use uma linguagem neutra, evite adjetivações emocionais ou substantivas sobre resultados, excelentes resultados, margem espetacular. Não use isso, tá? Isso vai ser arriscado na banca, isso é mal visto. Os resultados evidenciam, ok, isso você pode usar. E aí, eu estou apresentando aqui nesse material algumas questões para vocês fazerem uma revisão aqui dessas partes aqui. Eu estou apresentando assim em 4 itens, né, A, B, C e D. Eu queria que vocês lessem esses 4 itens. Uma delas é incorreta. E aí as outras 3 são corretas. E isso vai reforçando a compreensão em relação ao que nós estamos estudando aqui. Não é uma avaliação que vale nota, né? Mas é só para fixação dos, dos conceitos. E então são 5 questões. E no final aqui eu apresento o gabarito, mas eu quero que vocês respondam primeiro e depois vocês venham ver os gabaritos. É isso, vamos começar aí o terceiro bimestre de uma forma bem leve. E depois do recesso que vocês vão ter e, e tal, os eventos científicos que nós teremos nesse semestre, no decorrer aqui nós vamos aprofundar essas questões importantes a serem consideradas aí, de forma que quando vocês forem de fato fazer o projeto do TCC lá no quarto ano e quando vocês forem realizar o artigo, vocês saibam exatamente, com esses templates que eu estou disponibilizando, o que vocês devem fazer. Bons estudos!